O desejo de nosso coração é que todos sejam abençoados, iluminados os seus passos e que vivam em paz entre os irmãos e em paz com Deus. Em Jeremias capítulo 51, verso 45, nós encontramos: Saí do meio dela, ó povo meu, e livre cada um a sua alma, por causa do ardor da ira do Senhor. Bem, sair é ter um êxodo, porque a palavra êxodo, ela significa migração de todo o povo ou a saída de algumas pessoas. Então alguém, ele, usando da sua inteligência, da sua capacidade, ele enumera muitas coisas sobre sair de uma denominação, sair de outra denominação, e ele chega até o ponto de trazer alguém que saiu da palavra de Deus. Bom, esse êxodo aí de sair da palavra de Deus, sempre ele existiu, ele sempre existe, e enquanto durar este mundo vai ter alguém saindo, porque nunca esteve nela, na verdade não nasceu nela. Porque São Paulo nos diz que nós devemos nascer no corpo de Cristo. Não apenas ser enxertado ali, Nasceu no corpo, através do Espírito. Quando a pessoa nasce da palavra, através do Espírito Santo, ele então faz parte daquele corpo. Então, só existem muitos corpos de Jesus. Só existe um corpo de Jesus. E ele é formado através de sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Então, nós sempre falamos sobre servir ao Senhor com alegria, estar contente com a porção que o Senhor dá. Mas, quanto à questão de sair, tem que se sair, porque quando o sistema se denomina, sempre teve alguém para sair, para protestar. Aí você diz, mas protestar? Sim, os cristãos eram chamados de protestantes. Lutero foi chamado de protestante. Protestou contra a Igreja Católica, saiu da Igreja Católica. Porque algo aconteceu dentro do seu coração e ele percebeu que aquilo tinha muito engano. Então ele teve uma luz, uma revelação, que não foram todos os que tiveram para sair. De qualquer forma, todos nós que recebemos aquilo que nós chamamos de mensagem, e éramos de denominação, saímos. Então podem ter sido chamados pelos pastores antigos das denominações de traidores. Nós fomos chamados, saímos. Mas se aquilo, Lutero, então se denominou, então se tornou os luteranos, tornou-se os metodistas, os wesleyanos, tornaram-se as denominações pentecostais, que são variadas hoje. Mas alguém que consegue ver que aquilo não está correto, e ele ouve a voz: sai dela, povo meu. Então sai, e eles são taxados de traidores também. Nós já fomos traidores, chamados disto pelas denominações. E hoje, se somos taxados também por sairmos que chamam
mensagem. Agora, da mensagem real, verdadeira, autêntica, não, ninguém sai. A mensagem da cruz, a mensagem dos profetas, a mensagem das boas novas. Mas Paulo, ele teve que sair de um bom sistema constituído por Deus. Ele teve que sair do farisaísmo. Os apóstolos tiveram que deixar suas sinagogas, teve que sair e correram sérios riscos. Nós encontramos que aqueles pais daquele cego de nascença que está em São João 9, eles não quiseram responder por ele e disseram àqueles fariseus: perguntem a ele é de maior de idade, ele responde por si mesmo, por medo de serem expulsos das sinagogas. Porque todo mundo que falasse que cria em Jesus, naquele tempo era expulso das sinagogas. Então nós vemos que tudo aquilo que se denomina, se torna uma denominação, então Deus sai daquele sistema. Fica ali os dons, porque os dons são dados sem arrependimento. E as pessoas então continuam com os dons quando o doador do dom já saiu daquele sistema, porque entrou um sistema humano ali, denominou-se. Então quem não pertence àquele sistema, àquele círculo, então está fora da salvação, está fora da vontade de Deus e logo estará no mundo. São prognósticos errados. Às vezes quem ficar já está no mundo e nem percebeu ainda. Então, tudo aquilo que São Paulo teve que deixar serviu a ele por um tempo, mas chega o tempo que deve deixar de lado. Vejamos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, ou melhor, no capítulo 6, verso 11 a seguir. Instante exortação à santidade. Você pode perceber que sempre a Bíblia exorta homens e mulheres à santidade. Então vejamos o que está escrito. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, dilatais-vos também vós. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Há sempre um convite no Novo, no Velho Testamento, para que se aparte da iniquidade, se aparte da idolatria, se aparte dos sistemas humanos. Embora que aquilo foi, no passado, algo aproveitável, algo bom, como a lei serviu de aio
para guardar até que viesse o sacrifício perfeito. Agora, quando se toca o alarido para que haja uma saída da escravidão, rejeitar o convite e permanecer por causa dos afetos próprios com aquele sistema. Então Ló teve que ser forçado a sair de Sodoma pelos anjos, apressado, porque estavam muito apegados ao sistema. Mas aqui é bom, aqui tem muito companheirismo, aqui tem coisas ruins na verdade, mas tem muitas coisas boas. Mas os anjos apertaram com Ló o passo: seja rápido, Ló. Então, quando você tem a oportunidade de ser livre de algo que já foi e que hoje já se tornou um sistema denominacional, então São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, verso 21, foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto do Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Fostes comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Se você pode ficar livre, servir ao Senhor com liberdade, conheceu a verdade, por que então estar preso nos próprios afetos? O meu pai nasceu ali, a minha mãe nasceu ali, eu sou dali, e é o afeto natural. Mas se aquilo hoje já não concorda plenamente com as Escrituras, o sistema já foi injetado ali tantas coisas erradas nele, os seus ministros já não vivem mais uma vida de santidade, eles não prisam mais pelas Escrituras, já não afeta mais homens serem casados uma, duas vezes e serem pastores. Quer dizer, a Bíblia já não tem mais aquele poder, aquele efeito, aquela obediência mais. Então agora, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Agora, se você percebeu que ali está um erro gravíssimo, doutrinário, as Escrituras são torcidas por causa do afeto, para se agradar a alguém, então ouça a voz da liberdade. A trombeta do jubileu ainda está soando. Ou você sai quando a trombeta é tocada, ou terá a orelha furada. Então se torna um servo daquele sistema denominacional até quando? Mesmo ouvindo, mesmo conhecendo que hoje agora o grito é de saída. Hoje o grito é o que está em Apocalipse capítulo 18. Veja o que está escrito em Apocalipse capítulo 18. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Bom, você pode dizer, mas isso aí está se referindo à Babilônia. Está sim. Mas a todo o sistema onde os pecados vão se acumulando, onde a obediência à palavra já não é mais plena, onde as pessoas são criadas como escravos, não podem conhecer as coisas, com medo, eles têm medo de que os olhos sejam abertos e as pessoas vejam o momento, a hora exata em que estão vivendo.
a trombeta do jubileu. Então, se você ouve, fosse chamado sendo servo, servo de quê? Está saindo servo de um sistema, servo de uma denominação. O melhor que você faz realmente é sair e ancorar-se completamente da palavra. Ancorar-se, ter essa âncora na alma. Agora, os prognósticos de que vão sair e vão estar no mundo e vão estar naquilo, não são prognósticos falsos, temerosos. Não te dê cuidado, se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, benditos são estes que, ao ouvir o som do alarido, aproveitam a ocasião e deixam para trás de si tudo aquilo que é contrário à Bíblia e apega-se à palavra completa, plena, e vão viver na liberdade que o Espírito te concede. Sai dela. Então aproveita a ocasião, meu irmão, minha irmã, e viva uma vida de plena liberdade em Cristo Jesus. Que Ele nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, ilumine os nossos passos, as nossas mentes, os nossos corações, para vivermos não uma vida de libertinagem, de prostituição, de malícia, de calúnias e tantas coisas, mas uma vida de amor, porque o amor liberta, uma vida de paz, uma vida de alegria e de compaixão por todos os seres humanos. Que a saúde venha ao teu corpo, em nome de Jesus Cristo. Amém.